Você já se perguntou se Deus está tentando falar com você? Talvez tenha sentido uma paz inexplicável em meio ao caos, ou encontrado respostas rápidas às suas orações. Será que esses sinais são algo mais? No vídeo de hoje, vamos explorar 10 sinais poderosos que podem indicar que Deus está se comunicando diretamente com você. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo o conteúdo novo. Vamos juntos descobrir o que Deus pode estar tentando te dizer. Número 1. Sentimentos de paz ou inquietação interior. Quando você se encontra em uma situação de turbulência, como um problema financeiro, um desafio no trabalho ou um conflito familiar, mas de repente sente uma paz profunda, sem explicação lógica, isso pode ser um sinal claro de que Deus está com você. Ele usa essa paz para lembrar que, apesar da tempestade ao seu redor, Ele está no controle e que você pode descansar nele, confiando que tudo será resolvido conforme a sua vontade. Em momentos de oração sincera, onde você se entrega totalmente a Deus, pode sentir uma paz inexplicável que preenche seu coração. Essa paz pode ser uma confirmação de que suas orações foram ouvidas e que Deus está guiando sua vida. Esse tipo de paz não depende das circunstâncias externas, mas é uma sensação interna que só pode vir de Deus, como uma resposta à sua busca por orientação. Quando você se depara com uma decisão importante, como mudar de cidade, aceitar uma nova oportunidade de trabalho ou tomar decisões familiares, e sente uma calma interior ao tomar uma decisão, isso pode ser um sinal de que Deus está dirigindo seus passos. Mesmo sem ver a solução completa, a paz interior que você sente pode ser a confirmação de que está no caminho certo. Em situações onde a lógica ou a razão indicariam medo ou ansiedade, você pode sentir uma paz inexplicável. Isso é um sinal claro de que Deus está trabalhando em sua vida e que Ele está lhe mostrando que não há motivo para temer. Essa paz pode vir de uma confiança inabalável de que Ele está conduzindo tudo para um propósito maior. Ao contrário da paz, a inquietação interior pode surgir quando você está indo na direção errada. Quando você sente um desconforto contínuo, uma sensação de que algo não está certo, pode ser um sinal de que Deus está tentando falar com você, alertando para reconsiderar suas escolhas ou ações. Essa sensação é uma forma de Deus guiá-lo de volta ao caminho correto. Quando você está envolvido em um conflito pessoal ou emocional, mas sente uma ansiedade persistente, pode ser um sinal de que Deus está pedindo que você resolva a situação de maneira pacífica e com perdão. A inquietação pode ser um chamado para que você busque reconciliação, perdão ou compreensão, trazendo paz não apenas para você, mas para as pessoas ao seu redor. Quando você sente um desconforto profundo e contínuo sobre as escolhas que fez, mesmo que externamente pareçam boas, isso pode ser uma forma de Deus tentar corrigir sua direção. Essa inquietação pode ser a sua maneira de alertá-lo de que você está indo contra sua vontade, ou que precisa reavaliar suas intenções. Esse conflito é um convite divino para parar e refletir. Quando você sente uma inquietação persistente, especialmente em momentos em que você está distante de seu propósito divino, pode ser um sinal de que Deus está chamando sua atenção para a importância de seguir o caminho que Ele preparou para você. Essa sensação de desconforto pode ser um convite para que você busque um alinhamento mais profundo com os planos divinos para a sua vida. A paz de Deus não depende da ausência de problemas, mas da sua presença em nossa vida. Quando você está enfrentando dificuldades, ao invés de ser consumido pela preocupação, experimenta uma paz inexplicável. Isso é um sinal de que Deus está falando com você. Ele quer que você confie em sua soberania, sabendo que Ele tem o controle de todas as situações. Quando você toma uma decisão importante e sente uma paz que a acompanha, isso pode ser um sinal de que Deus está aprovando sua escolha. Esse tipo de paz geralmente vem como uma confirmação divina de que você está seguindo o caminho certo, de acordo com os planos de Deus para sua vida. É uma sensação de clareza que transcende a confusão e a dúvida. Se você sente uma constante inquietação ou desconforto com as escolhas que está fazendo, pode ser Deus tentando alertá-lo de que suas ações estão desalinhadas com sua vontade. Essa inquietação, por mais desconfortável que seja, pode ser uma graça divina,
pois ela serve para corrigir seu rumo antes que você se afaste mais de seu plano. Quando você se entrega totalmente a Deus, deixando de lado o controle sobre a situação e confiando em sua sabedoria, a paz que segue essa rendição é um sinal claro de que Deus está comunicando seu desejo de que você dependa totalmente dele. Ele quer que você saiba que, ao confiar em seu plano, você experimentará uma paz que supera todas as dificuldades. Quando você se afasta de seu propósito divino ou ignora os sinais de Deus em sua vida, pode começar a sentir uma inquietação constante. Essa sensação é uma chamada divina para que você volte ao que foi planejado para a sua vida, para alinhar-se novamente com os objetivos que Deus tem para você. A paz de Deus é mais evidente quando somos confrontados com o sofrimento. Em momentos de dor, perda ou dificuldade, sentir uma paz interna, que não é explicada pelas circunstâncias, é um sinal de que Deus está ali, ao seu lado, confortando e guiando você através da tempestade. A paz divina tem a capacidade de calar os medos mais profundos. Quando você sente que não há razão para temer, mesmo diante do desconhecido, pode ser um sinal de que Deus está presente, dizendo-lhe para confiar nele. Essa paz é um lembrete de que Ele cuida de você e que nada está além de seu controle. Quando você sente uma inquietação interna ao se afastar de sua verdadeira essência ou da verdade que Deus lhe revelou, essa sensação é um sinal de que você não está vivendo de acordo com o propósito que Ele desenhou para você. Esse desconforto é uma chamada para voltar ao seu verdadeiro caminho. Mesmo em tempos de estresse extremo ou pressões externas, se você experimentar uma paz duradoura, é um sinal de que Deus está sustentando você. Essa paz não é algo que vem de dentro de você, mas de Deus, que oferece consolo e segurança quando as circunstâncias ao redor são incertas. Quando você está em oração buscando direção e sente uma paz profunda, isso pode ser uma confirmação de que você está ouvindo a voz de Deus. A paz, neste caso, age como um sinal de que suas escolhas estão alinhadas com a vontade divina e que você está indo na direção certa. A inquietação também pode surgir como um convite ao arrependimento. Quando você sente uma angústia ou desconforto devido a ações passadas, pode ser Deus tentando alertá-lo de que é hora de mudar e buscar a reconciliação. Esse desconforto é uma oportunidade divina para você corrigir sua trajetória. Quando você decide seguir as instruções de Deus e sente uma paz em seu coração, isso é um sinal de que você está em obediência a Ele. Essa paz é um reflexo da harmonia entre sua vontade e a vontade de Deus, um testemunho de que você está cumprindo o propósito que Ele tem para a sua vida. Número 2. Repetição de versículos ou palavras. Quando você começa a perceber um versículo ou palavra específica aparecendo repetidamente em sua vida, isso pode ser um sinal claro de que Deus está tentando comunicar algo a você. Às vezes, essas palavras podem surgir de diferentes fontes, como em uma pregação, uma conversa com um amigo ou até mesmo na leitura de um livro. A repetição é uma maneira poderosa de captar a atenção, como se Deus estivesse dizendo: preste atenção, há algo importante aqui. A repetição de um versículo pode ser mais do que uma coincidência. Pode ser Deus chamando você para refletir sobre algo que você precisa mudar ou entender mais profundamente. Quando um versículo se destaca repetidamente, é como se a voz divina estivesse pedindo para você focar nele, oferecendo-lhe direção ou conforto. Quando você está passando por dificuldades ou desafios, e de repente se depara com um versículo que fala diretamente sobre essa situação, isso pode ser uma confirmação de que Deus está com você, guiando você. Esses versículos aparecem muitas vezes quando você mais precisa de encorajamento e são uma maneira divina de lembrar que você não está sozinho. Pode ser que você esteja buscando respostas para uma situação complicada e, de repente, ao abrir a Bíblia, se depare com um versículo que parece responder exatamente à sua pergunta. Essa coincidência não é acidental. É uma forma de Deus falar diretamente ao seu coração, mostrando a sua sabedoria e providência. A repetição de versículos ou palavras também pode ocorrer por meio de músicas, filmes ou livros. Às vezes, Deus usa uma mensagem que você escuta em um lugar inesperado para falar com você. Se você ouve uma canção religiosa com um versículo que se repete em sua mente,
Isso pode ser um sinal de que Deus está tentando atrair sua atenção para um aspecto importante da sua vontade. A repetição de um versículo também pode ser uma forma de Deus afirmar a sua promessa para a sua vida. Se, em momentos de insegurança, você começa a ouvir ou ler um versículo sobre confiança e fé, isso pode ser Deus lembrando você de que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Pode ser que você esteja com dúvidas ou inseguranças em relação a uma decisão importante. Por coincidência, comece a ver um versículo sobre sabedoria ou discernimento em várias situações. Isso é um sinal de que Deus está tentando lhe dar clareza, oferecendo orientação sobre qual caminho seguir. Às vezes, a repetição de versículos ou palavras não acontece em momentos óbvios, mas durante o cotidiano. Você pode estar fazendo algo simples, como caminhar pela rua ou realizando suas tarefas diárias, e ouvir um versículo ou palavra que traz um novo significado para a sua vida naquele momento. Esse é um sinal de que Deus está falando com você, mesmo nas atividades mais cotidianas. A repetição de palavras ou versículos também pode ser uma forma de Deus fortalecer a sua fé. Se você está passando por momentos de dúvidas espirituais, pode ser que ouça ou leia um versículo que reafirma a fidelidade de Deus. Isso pode trazer um novo entendimento ou restauração à sua confiança. Quando você começa a notar que uma palavra ou versículo específico se repete em momentos-chave de sua vida, pode ser um indicativo de que Deus está tentando guiar suas ações. Esse fenômeno ocorre frequentemente quando estamos em um ponto de decisão ou quando precisamos de uma confirmação divina sobre a direção que estamos tomando. A repetição não é apenas uma forma de chamar a atenção, mas também de promover transformação. Ao se deparar várias vezes com a mesma palavra ou versículo, você pode começar a internalizá-lo de maneira profunda. Deus usa esse processo para cultivar uma mudança no seu coração, permitindo que o significado da palavra impacte sua vida de maneira mais pessoal. Quando Deus repete um versículo ou palavra, Ele também pode estar preparando você para o que está por vir. Pode ser que você esteja entrando em uma nova fase da sua vida, e a repetição de um versículo de esperança ou confiança seja uma forma de Deus prepará-lo espiritualmente para enfrentar os desafios que virão. Às vezes, a repetição de um versículo é um sinal de que Deus está tentando alertá-lo sobre algo. Por exemplo, um versículo que fale sobre perseverança pode surgir quando você está pensando em desistir de algo importante. Isso pode ser uma mensagem direta de Deus para que você não desista, mas continue com fé. Em alguns casos, a repetição de versículos pode ser uma forma de Deus relembrá-lo de uma verdade ou promessa que você já sabia, mas que ainda não vive plenamente. Quando um versículo se repete frequentemente, pode ser um convite para que você pratique essa verdade em sua vida diária. A repetição de um versículo específico também pode ser uma maneira de Deus chamá-lo para a ação. Por exemplo, um versículo que fala sobre perdão pode aparecer constantemente, indicando que chegou o momento de você perdoar alguém ou até mesmo a si mesmo. Quando você sente que um versículo ou palavra está sendo repetido em sua vida, é importante refletir sobre o que isso significa para você naquele momento. Deus fala de maneiras diferentes, e essas repetições podem ser personalizadas para sua jornada específica, oferecendo-lhe a direção que você precisa. A repetição pode ter o efeito de criar uma profundidade emocional na mensagem que Deus quer transmitir. Quando você ouve ou lê algo várias vezes, começa a pensar sobre aquilo com mais profundidade. Essa meditação pode ser uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a entender o que Deus quer que você faça a seguir. A repetição de palavras ou versículos também pode ocorrer por meio de outras pessoas. Se várias pessoas falam a mesma coisa para você em momentos diferentes, isso pode ser uma confirmação de que Deus está usando essas pessoas como instrumentos para lhe transmitir uma mensagem. Fique atento às palavras que os outros compartilham com você, pois Deus pode estar se comunicando por meio delas. Quando você se depara com a repetição de um versículo, pode ser útil escrever esse versículo em um lugar onde você possa vê-lo frequentemente. Isso ajudará a internalizar a mensagem de forma mais profunda, permitindo que Deus continue a trabalhar em sua vida por meio dessa repetição.
Em última análise, a repetição de versículos ou palavras é uma das formas mais claras que Deus usa para comunicar sua vontade. Seja na forma de um versículo que aparece repetidamente ou uma palavra que se destaca, a persistência dessa mensagem é uma evidência de que Deus está tentando capturar sua atenção e guiá-lo de maneira clara e direta. Número 3. Mudanças ou obstáculos inesperados. Quando mudanças inesperadas começam a ocorrer em sua vida, como uma mudança de emprego, um afastamento de amizades ou até mesmo uma mudança de cidade, pode ser um sinal de que Deus está tentando conduzi-lo para uma nova direção. Embora mudanças frequentemente tragam insegurança e desconforto, elas também podem ser uma oportunidade divina para crescimento espiritual. Obstáculos que surgem de forma inesperada muitas vezes nos fazem questionar o motivo da dificuldade. Contudo, é importante perceber que Deus pode permitir esses obstáculos como uma maneira de nos ensinar a confiar mais plenamente nele. Ele usa essas dificuldades para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para o que Ele tem reservado para nós. Quando uma mudança repentina ou obstáculo parece bloquear seus planos, pode ser útil parar e perguntar a Deus o que Ele quer que você aprenda com essa situação. Em vez de lutar contra o obstáculo, tente ver isso como uma oportunidade para crescer espiritualmente e para discernir mais profundamente o que Ele deseja de você. Deus pode usar mudanças inesperadas para nos afastar de algo que não é benéfico para nós. Às vezes, estamos tão focados em uma direção que Deus precisa nos interromper, para nos proteger de algo que poderia prejudicar nossa vida. Esses obstáculos podem ser sinais claros de sua intervenção divina, guiando-nos para algo melhor. Mudanças inesperadas também podem ser usadas por Deus para aproximá-lo mais dele. Quando tudo ao seu redor muda, você pode se sentir perdido ou desconectado, mas esse é o momento perfeito para buscar mais profundamente a presença de Deus. Esses períodos de mudança podem ser oportunidades para se aprofundar na oração e na meditação, procurando entender o propósito por trás das mudanças. Quando as coisas parecem desmoronar, ou quando obstáculos imprevistos surgem, isso pode ser uma oportunidade divina para avaliar suas prioridades. Deus pode estar chamando sua atenção para algo mais importante em sua vida, e esses obstáculos podem ser a maneira de redirecionar seus pensamentos e esforços para o que realmente importa. Um grande obstáculo ou uma mudança repentina em sua vida pode ser um convite para refletir sobre sua dependência de Deus. Quando enfrentamos dificuldades que estão além de nosso controle, somos lembrados de que não podemos confiar apenas em nossas próprias forças, mas precisamos da intervenção divina para nos guiar e proteger. Mudanças inesperadas podem também ser uma maneira de Deus nos ensinar a ter paciência. Em momentos de transição, quando as coisas não acontecem como planejado, Deus pode estar nos ensinando a esperar no seu tempo perfeito. Ele pode estar nos preparando para algo maior, mas precisamos aprender a confiar que Ele sabe o momento certo para agir. Quando os obstáculos começam a surgir, pode ser fácil ficar frustrado e desmotivado. No entanto, Deus usa esses momentos para nos ensinar sobre perseverança. Ele permite que enfrentemos desafios para nos fortalecer e nos ensinar a perseverar, sabendo que Ele está conosco em cada passo. As mudanças inesperadas também podem ser uma maneira de Deus nos fazer reavaliar os caminhos que estamos seguindo. Às vezes, estamos tão envolvidos em nossos próprios planos que não percebemos que Deus tem algo melhor reservado para nós. Essas mudanças podem ser um sinal de que é hora de mudar de direção e confiar mais plenamente em seu plano. Se você está tentando controlar tudo em sua vida e, de repente, é confrontado com obstáculos, isso pode ser um lembrete de que Deus quer que você libere o controle e confie mais em Ele. Ele usa essas dificuldades para nos ensinar a depender mais de sua sabedoria e direção, em vez de depender de nossos próprios esforços. Mudanças ou obstáculos inesperados também podem ser uma maneira de Deus fortalecer nossa fé. Quando tudo parece incerto e somos forçados a confiar em Deus, nossa fé se aprofunda. Esses momentos de dificuldade são oportunidades para crescer espiritualmente, aprender a confiar e ver Deus operar de maneiras poderosas. Às vezes, os obstáculos surgem quando menos esperamos,
e eles nos forçam a tomar uma pausa e reavaliar nossa vida. Essas mudanças podem ser um chamado de Deus para que você desacelere, ore mais e busque direção. Em momentos de silêncio, Deus pode revelar o que Ele deseja que você faça a seguir. Em outras ocasiões, os obstáculos surgem para testar nossa fé. Quando enfrentamos dificuldades, Deus pode estar nos desafiando a acreditar que Ele está no controle, mesmo quando não podemos ver a solução. Esses desafios servem para nos lembrar que Ele é soberano e está trabalhando em nossas vidas, mesmo nas situações mais difíceis. Mudanças e obstáculos também podem ser usados por Deus para nos ensinar a humildade. Quando as coisas não acontecem como planejado, ou quando somos forçados a abandonar nossos próprios planos, Deus nos ensina a reconhecer que Ele é quem dirige nossos passos e que nossa verdadeira confiança deve estar em Ele, não em nossos próprios esforços. Durante períodos de mudança, muitas vezes enfrentamos a tentação de desesperar. No entanto, Deus usa essas dificuldades para nos ensinar a buscar a esperança em meio à adversidade. Ele pode nos estar ensinando a ver além das circunstâncias atuais e a confiar que, no final, tudo contribuirá para o seu propósito em nossas vidas. Mudanças inesperadas podem, às vezes, abrir portas que jamais imaginamos. Quando Deus fecha uma porta em nossa vida, Ele pode estar nos conduzindo a algo melhor. O obstáculo que parece ser um bloqueio pode, na realidade, ser um redirecionamento para algo novo que Ele tem planejado para nós. Quando enfrentamos obstáculos em nossa vida, podemos sentir que estamos sendo rejeitados ou punidos. No entanto, essas dificuldades podem ser uma forma de Deus nos discipular e nos moldar para sermos mais semelhantes a Cristo. Em vez de ver esses obstáculos como punições, podemos entender que eles são parte do processo de santificação. Mudanças inesperadas também podem ser uma maneira de Deus nos ensinar a priorizar o que é eterno. Quando nossos planos e ideias são desfeitos, podemos ser chamados a focar mais em nossa vida espiritual e em nosso relacionamento com Deus, em vez de nos apegarmos às coisas temporais que muitas vezes nos distraem. Por fim, a compreensão de que Deus permite mudanças e obstáculos para o nosso bem é essencial para manter nossa paz em tempos difíceis. Quando conseguimos ver essas dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento, somos capazes de avançar com confiança, sabendo que Deus está usando até mesmo os desafios para nos moldar e nos conduzir ao seu plano perfeito para nossas vidas. Número 4. Sentir a presença de Deus em momentos de silêncio. Em um mundo cheio de distrações, encontrar momentos de silêncio pode ser difícil, mas são nesses períodos de tranquilidade que podemos perceber mais claramente a presença de Deus. Quando o barulho do cotidiano diminui, nosso espírito se torna mais sensível à sua voz, e Deus pode falar diretamente ao nosso coração. O silêncio é muitas vezes um convite para parar e ouvir. Em nossa agitação diária, muitas vezes esquecemos de dar a devida atenção ao que Deus quer nos comunicar. Em momentos de quietude, Ele pode nos revelar sua paz, nos instruir ou até mesmo nos corrigir de maneira que não seria possível em meio ao ruído constante. Quando você se encontra em um momento de silêncio e sente uma paz que vai além da compreensão humana, isso pode ser a presença de Deus tocando seu espírito. Ele usa esses momentos para nos lembrar de que, independentemente das circunstâncias, sua paz está disponível para nós. O silêncio também é um tempo ideal para meditação e oração, e muitas vezes é quando nos encontramos em profunda contemplação que percebemos a presença de Deus. Se você sente uma atração irresistível para orar ou refletir, isso pode ser um sinal de que Ele está tentando se comunicar de maneira íntima e pessoal. Durante o silêncio, podemos ter uma sensação de que Deus está perto, como se Ele estivesse ao nosso lado, pronto para nos oferecer direção e consolo. Esses momentos de conexão profunda com Ele nos lembram de sua proximidade e cuidado, além de nos fortalecer em nossa fé. Quando você se sente incomodado por algo em sua vida, mas encontra paz e clareza em um momento de silêncio, isso pode ser uma forma de Deus trazer uma resposta para suas preocupações. Ele pode usar o silêncio para nos ensinar a confiar mais nele, mesmo quando não entendemos completamente a situação.
Às vezes, o silêncio é o momento em que Deus nos confronta com verdades profundas sobre nossa vida. Em um ambiente tranquilo, Ele pode revelar aspectos da nossa personalidade, atitudes ou comportamentos que precisamos corrigir, proporcionando-nos um convite à mudança e à transformação. A presença de Deus no silêncio muitas vezes se manifesta como uma sensação de conforto. Quando estamos passando por dificuldades e nos encontramos em um espaço silencioso, podemos experimentar o consolo divino de uma maneira profunda e tangível. Esse tipo de silêncio nos permite sentir que Deus está conosco, nos sustentando. O silêncio também pode ser um tempo para ouvir a direção divina. Muitas vezes, quando buscamos orientação de Deus, Ele fala em momentos de quietude. Se você se encontra em um lugar de silêncio e sente uma forte convicção ou ideia surgindo em seu coração, isso pode ser a orientação de Deus para sua vida. Em momentos de silêncio, a palavra de Deus pode ressoar mais claramente em nossos corações. Se você está em um momento de reflexão silenciosa e, de repente, lembra de um versículo específico da Bíblia ou sente que uma palavra traz clareza, pode ser que Deus esteja usando sua palavra para guiar sua vida. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas a oportunidade de ouvir a voz suave de Deus. Ele pode não falar de forma audível, mas, sim, em nosso espírito, trazendo paz, conforto e direção. Quando você sente uma certeza interna, uma calma que vem de algum lugar além de si mesmo, isso pode ser a voz de Deus no silêncio. Quando nos dedicamos ao silêncio, muitas vezes somos mais capazes de perceber a obra do Espírito Santo em nós. Ele pode nos convencer de algo, nos corrigir ou até mesmo nos dar uma sensação de confirmação sobre o que estamos fazendo. O silêncio, nesse caso, se torna um momento de íntima colaboração com o Espírito Santo. Deus também pode usar o silêncio para ensinar paciência. Em um mundo onde estamos acostumados a respostas rápidas e imediatas, o silêncio nos desafia a esperar e confiar no tempo perfeito de Deus. Ele pode usar esses períodos de espera silenciosa para fortalecer nossa paciência e confiança em sua soberania. Durante o silêncio, podemos ser mais propensos a ouvir não apenas a voz de Deus, mas também os desejos de nosso próprio coração. Muitas vezes, em momentos de quietude, nos tornamos mais conscientes de nossos próprios sentimentos e necessidades, e isso nos prepara para ouvir de forma mais clara o que Deus deseja revelar. O silêncio também pode ser um tempo de cura espiritual. Se você está lutando com dores emocionais ou espirituais, passar um tempo em silêncio pode permitir que Deus toque essas áreas, trazendo cura e restauração. Em meio ao silêncio, Ele pode tratar de feridas internas que precisamos de sua ajuda para curar. Em momentos de silêncio, a mente e o espírito se tornam mais receptivos ao toque divino. Se você sente que está se afastando de Deus, o silêncio pode ser a chave para redescobrir sua presença. Ao permitir que os ruídos do mundo se calem, você cria espaço para a voz de Deus penetrar de forma mais profunda. Durante a quietude, Deus pode falar conosco de maneira profunda, mas também suave. Sua voz é muitas vezes uma voz tranquila, que não se impõe, mas que nos toca profundamente. É nesse espaço silencioso que podemos entender mais claramente sua vontade e direção para nossas vidas. O silêncio não significa necessariamente solidão. Quando você sente a presença de Deus durante esses momentos tranquilos, percebe que não está sozinho, mas sim acompanhado por sua graça e amor. Esse sentido de companhia divina pode ser revigorante e restaurador, nos lembrando de que Deus está sempre ao nosso lado. Às vezes, o silêncio é usado por Deus para nos ajudar a entender que Ele está no controle, mesmo quando nada parece estar acontecendo ao nosso redor. O silêncio pode nos ensinar a confiar em sua soberania e acreditar que Ele está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Por fim, os momentos de silêncio em que sentimos a presença de Deus são oportunidades para uma experiência espiritual mais profunda. Em um mundo agitado, esses momentos de tranquilidade nos lembram da necessidade de desacelerar, parar e permitir que Deus fale conosco, trazendo-nos renovação espiritual e clareza. Número 5.
Sonhos ou visões espirituais. Sonhos e visões espirituais têm sido usados por Deus ao longo da história como formas poderosas de comunicação. Quando você tem um sonho ou uma visão que parece ter um significado espiritual profundo, pode ser um sinal de que Deus está tentando transmitir algo importante para você, seja uma mensagem de encorajamento, direção ou advertência. Muitas vezes, um sonho ou visão pode ser tão vívido e real que não há dúvida de que foi algo mais do que uma simples fantasia da mente. Se o sonho ou visão deixa uma sensação de paz, clareza ou até mesmo convicção, isso pode ser um indicativo claro de que Deus está se comunicando com você de uma maneira única. Deus usa sonhos para revelar aspectos do seu plano divino. Se você sonha com algo que parece ser uma visão de futuro, como um caminho a seguir ou uma situação que ainda está por vir, isso pode ser uma maneira de Deus lhe dar uma visão antecipada de sua vontade para a sua vida. Algumas pessoas têm visões enquanto oram ou meditam, que podem ser igualmente reveladoras. As visões não se limitam ao mundo físico. Elas podem ser imagens, símbolos ou mesmo cenas espirituais que oferecem revelações ou respostas a questões profundas. Ao receber uma visão, é importante buscar a interpretação divina para entender o que Deus está tentando comunicar. Muitas vezes, os sonhos espirituais são direcionados a questões que estão no fundo do seu coração. Se você está passando por um momento de dúvida, incerteza ou confusão, Deus pode enviar um sonho que traz clareza, fornecendo-lhe uma resposta ou confirmando a direção a seguir. Nesses momentos, é vital reconhecer o sonho como uma mensagem divina. Sonhos podem também ser usados por Deus para alertar sobre perigos ou escolhas erradas. Se, em seu sonho, você vê um caminho que o leva a uma situação negativa ou prejudicial, isso pode ser uma forma de Deus lhe advertir, impedindo que você siga por uma direção que não é a melhor para você. Uma das características de um sonho ou visão de Deus é que ele geralmente tem um impacto duradouro. Ao acordar, você sente uma forte impressão ou até mesmo um chamado para agir. Esse impacto não desaparece rapidamente. Pelo contrário, fica em sua mente e coração, levando a refletir mais profundamente sobre o significado. As visões espirituais podem ocorrer também em momentos de grande necessidade. Se você está enfrentando uma situação desafiadora e, de repente, tem uma visão que traz conforto, esperança ou clareza, pode ser que Deus esteja usando isso como uma forma de fortalecê-lo e guiá-lo através das dificuldades. Um sonho ou visão espiritual pode ser uma maneira de Deus confirmar uma decisão que você já tomou ou está prestes a tomar. Se você está se perguntando sobre qual caminho seguir, em seu sonho, recebe uma direção clara. Isso pode ser um sinal de que você está alinhado com a vontade de Deus. No entanto, nem todo sonho ou visão é diretamente de Deus. E discernir entre os sonhos que são simplesmente frutos da nossa mente ou aqueles que têm uma origem espiritual é fundamental. É importante orar e buscar a orientação de Deus para entender a verdadeira origem do sonho e o significado por trás dele. Para algumas pessoas, Deus fala através de sonhos recorrentes. Se você tem um sonho que se repete várias vezes, pode ser que Deus esteja tentando chamar sua atenção para um aspecto específico de sua vida que precisa ser abordado. Esses sonhos repetidos podem ser um lembrete de que há algo importante que você deve considerar ou mudar. Sonhos e visões também podem ser usados por Deus para nos mostrar a condição espiritual de outras pessoas. Se você sonha com alguém que está passando por dificuldades ou longe de Deus, isso pode ser um sinal de que Deus quer que você interceda por essa pessoa em oração, oferecendo ajuda ou suporte. Em muitos casos, as visões espirituais não são apenas sobre o presente, mas também sobre o futuro. Elas podem ser usadas por Deus para dar uma visão do que está por vir, permitindo que você se prepare espiritualmente ou tome decisões que irão alinhar sua vida com o plano divino. Durante o sono, nossa mente está mais aberta e menos cheia de distrações, o que pode explicar por que Deus escolhe se comunicar conosco através dos sonhos. Quando estamos descansando, nosso espírito pode estar mais receptivo à direção divina. Por isso, é importante manter um coração aberto, orando para que Deus fale com você durante esses momentos. Às vezes,
Sonhos ou visões podem ser uma forma de Deus restaurar algo perdido. Se você tem vivido um período de afastamento ou distanciamento espiritual, um sonho poderoso pode ser a maneira de Deus convidá-lo de volta à sua presença, despertando o desejo de um relacionamento mais profundo com Ele. Os sonhos e visões espirituais também podem ter símbolos que precisam ser interpretados. Embora os significados dessas imagens possam ser diretos, muitas vezes Deus usa metáforas e símbolos que precisam ser compreendidos em oração. Busque a sabedoria divina e o discernimento do Espírito Santo para entender corretamente a mensagem. Deus também pode usar sonhos para confirmar o que você já sabia em seu espírito. Se você estava orando sobre uma situação específica e, em um sonho, recebeu uma resposta que confirma o que sentia, isso pode ser um sinal de que Deus está validando sua intuição e guiando sua tomada de decisão. Além de enviar sonhos, Deus pode também nos dar visões enquanto estamos acordados. Essas visões podem ser imagens rápidas ou cenas que aparecem em nossa mente enquanto oramos ou meditamos. Tais visões podem ser momentâneas, mas possuem uma clareza que nos leva a compreender que foram uma intervenção divina. Quando sonhos ou visões espirituais ocorrem, é importante lembrar que eles não são o fim em si mesmos. Eles servem como meios pelos quais Deus se comunica conosco para nos orientar, corrigir, encorajar ou desafiar. É essencial responder a essas mensagens com oração e ação, permitindo que elas conduzam nossa vida para mais perto de Deus. Por fim, sonhos e visões espirituais podem ser ferramentas poderosas de Deus para revelar sua presença e direção. Quando você experimentar essas manifestações, procure sempre validar e discernir sua origem, buscando a ajuda do Espírito Santo, se necessário, de outros cristãos mais experientes para ajudar na interpretação e aplicação da mensagem divina. Número 6. Conselhos de pessoas ao seu redor. Deus muitas vezes usa as pessoas ao nosso redor para nos guiar e nos ensinar, e o conselho que recebemos de outros pode ser um sinal claro de que Ele está tentando comunicar algo importante. Se você está passando por uma decisão difícil, de repente, recebe conselhos que parecem alinhar-se perfeitamente com o que você estava sentindo em seu coração, isso pode ser um sinal de direção divina. Muitas vezes, as palavras de um amigo ou familiar podem tocar profundamente o nosso espírito, trazendo uma sensação de clareza ou confirmação. Isso acontece porque, quando Deus quer nos falar, Ele pode usar as palavras de pessoas próximas para transmitir sua vontade, seja de maneira direta ou sutil. Os conselhos que recebemos nem sempre são dados de forma óbvia. Deus pode enviar alguém para nos oferecer um simples, mas profundo, conselho que nos desafia a mudar nossa forma de pensar ou agir. Esse tipo de orientação pode ser o que precisamos para tomar a decisão certa e seguir o caminho de Deus. Em algumas situações, o conselho que recebemos de pessoas ao nosso redor pode ser um reflexo da sabedoria divina. Se alguém lhe oferece um conselho sábio que ressoa com sua própria compreensão espiritual ou com o que você sentiu em oração, pode ser um sinal de que Deus está falando por meio dessa pessoa. O conselho de outros também pode se manifestar como uma forma de correção. Se alguém lhe fala de maneira gentil, mas firme, sobre algo que você precisa mudar em sua vida, esse pode ser um sinal de que Deus está utilizando aquela pessoa para chamar sua atenção para áreas que precisam de ajuste ou transformação. Às vezes, Deus fala conosco através de palavras inesperadas de estranhos. Quando você encontra alguém que, sem saber nada sobre sua situação, lhe dá um conselho que toca profundamente em sua alma, isso pode ser uma maneira de Deus falar diretamente com você, usando uma pessoa desconhecida como um canal de sua voz. A sabedoria que vem de Deus pode se manifestar de formas simples, mas poderosas. Se você recebe um conselho simples, mas cheio de verdade e clareza, ele pode ser exatamente o que você precisava ouvir naquele momento. Muitas vezes, Deus fala por meio da simplicidade, nos lembrando de verdades fundamentais que nos ajudam a caminhar na sua vontade. O conselho também pode vir de líderes espirituais, como pastores, mentores ou conselheiros. Esses indivíduos são frequentemente guiados pelo Espírito Santo para compartilhar palavras de sabedoria e encorajamento com aqueles que estão em busca de direção.
Se você sente que um conselho dado por um líder espiritual é profundamente relevante para a sua vida, pode ser Deus confirmando que Ele está falando por meio deles. Uma das maneiras mais claras pelas quais Deus pode falar por meio de conselhos é quando várias pessoas ao seu redor oferecem a mesma orientação. Se você recebe o mesmo conselho de diferentes fontes, como amigos, familiares e até mesmo pessoas desconhecidas, isso pode ser um sinal de que Deus está tentando chamar sua atenção para algo importante. Deus também pode usar conselhos para nos confirmar em uma decisão que já tomamos ou estamos prestes a tomar. Se você sente que está indo na direção certa e, em seguida, recebe conselhos que confirmam esse caminho, pode ser uma forma de Deus afirmar que você está no rumo certo. Em alguns casos, o conselho que recebemos pode ser desafiador, mas ainda assim é uma maneira de Deus nos orientar. Se alguém lhe diz algo que, à primeira vista, parece difícil de aceitar ou mudar, mas ao refletir, você percebe que é o que Deus está tentando lhe ensinar, esse pode ser um sinal de que Ele está usando essa pessoa para moldar sua vida. Deus pode usar conselhos para nos ajudar a superar medos e inseguranças. Se você está hesitando em tomar uma decisão importante, mas alguém oferece palavras de encorajamento e confiança, isso pode ser Deus lhe dando a força para dar o próximo passo. Às vezes, o conselho que recebemos pode ser um sinal de que precisamos de mais fé e coragem. Quando alguém nos desafia a acreditar mais em Deus ou a confiar mais profundamente em sua direção, pode ser um sinal de que Deus está falando conosco através dessa pessoa para nos ajudar a fortalecer nossa confiança nele. As pessoas ao nosso redor podem também nos ajudar a discernir quando algo não está certo. Se você recebe conselhos que o alertam para algo perigoso ou prejudicial, isso pode ser uma intervenção divina, usando as palavras de alguém para nos proteger de tomar decisões equivocadas. Deus pode usar até mesmo conselhos dados com boas intenções, mas que acabam nos levando a refletir sobre nossa própria vida e fé. Mesmo que o conselho não seja perfeito, ele pode ser um ponto de partida para Deus nos mostrar onde precisamos ajustar nossa caminhada espiritual ou nossas atitudes. Em muitos casos, as palavras de outros podem funcionar como um lembrete de verdades espirituais que já sabíamos, mas havíamos esquecido. Quando alguém nos dá conselhos que soam como uma reafirmação de princípios que já estavam em nosso coração, isso pode ser uma forma de Deus nos relembrar do que é verdade. O conselho de pessoas ao nosso redor também pode ser um reflexo de nossas próprias orações. Se você tem orado por direção ou sabedoria, e alguém aparece oferecendo exatamente o conselho que você estava pedindo em oração, isso pode ser uma resposta direta de Deus, usando aquela pessoa como um canal para sua resposta. Deus também pode usar conselhos para nos ensinar a ser mais compassivos e compreensivos com os outros. Se você recebe um conselho sobre como lidar melhor com os relacionamentos em sua vida ou como ser mais paciente e amoroso, isso pode ser um sinal de que Deus está trabalhando em seu caráter e nas maneiras pelas quais você se relaciona com os outros. Às vezes, os conselhos que recebemos podem ser uma maneira de Deus nos ensinar a ser mais humildes. Se alguém lhe dá um conselho que exige de você a disposição de ouvir e aprender, pode ser um convite de Deus para que você cresça em humildade e abra seu coração para as palavras dos outros. Por fim, quando você recebe conselhos que ecoam em seu espírito e trazem paz, é um sinal claro de que Deus está se comunicando através dessa pessoa. Esse tipo de conselho pode ser exatamente o que você precisava para avançar em sua jornada, pois Deus usa as palavras de outras pessoas para nos dar direção, conforto e sabedoria. Número 7. Eventos improváveis e encontros casuais. Em muitas situações, Deus nos fala de maneiras que não esperamos. Eventos improváveis e encontros casuais, muitas vezes vistos como coincidências, podem ser, na verdade, sinais divinos. Deus usa essas situações para nos orientar ou nos enviar uma mensagem que, de outra forma, poderíamos ignorar. Imagine que você está em um lugar inesperado, talvez até um pouco desconfortável, e de repente encontra uma pessoa que tem exatamente a palavra que você precisava ouvir naquele momento. Esse encontro pode não ser mera coincidência, pode ser uma maneira de Deus alinhar as circunstâncias para lhe enviar uma mensagem importante.
Os encontros casuais podem ser ocasiões em que Deus nos desafia a prestar atenção. Às vezes, Ele coloca pessoas ou situações em nosso caminho para testar nossa reação ou nos ensinar algo. Se você se encontra em uma situação que parece não ter sentido, talvez seja a hora de perguntar a Deus o que Ele quer que você aprenda. Deus pode usar esses eventos improváveis para mudar nossa perspectiva sobre algo. Por exemplo, se você estiver passando por dificuldades, sem querer, encontrar alguém que tenha enfrentado uma situação semelhante, essa troca pode ser exatamente o que você precisa para entender melhor como lidar com sua própria luta. O encontro com uma pessoa aparentemente desconhecida, que lhe oferece uma palavra de encorajamento ou de sabedoria, pode ser Deus falando diretamente com você. Mesmo que a conversa tenha começado de maneira casual, a mensagem transmitida pode ter um impacto profundo em sua vida, mudando o curso de suas decisões ou ações. Às vezes, Deus nos coloca em situações inesperadas como uma maneira de nos ensinar a confiar nele. Quando você se vê em uma situação que parece não ter sentido, mas é de onde surge uma oportunidade única ou um novo relacionamento, Deus pode estar usando esse evento improvável para lembrar-lhe de sua soberania e cuidado. O tipo de evento improvável que pode ser um sinal de Deus não precisa ser grandioso ou dramático. Pode ser algo simples, como uma conversa no supermercado ou um encontro com um antigo amigo. O que torna o evento especial é a forma como Deus usa esses momentos para nos alcançar, trazendo-nos paz, clareza ou orientação. Em momentos de dificuldades ou decisões difíceis, Deus pode criar encontros casuais que nos proporcionam exatamente o apoio ou a direção que precisamos. Por exemplo, você pode encontrar alguém que compartilha um testemunho que ressoa com sua situação ou uma palavra que traz luz sobre o que você deve fazer. A maneira como os eventos improváveis se desenrolam muitas vezes revela o caráter de Deus. Ele não é limitado pelas circunstâncias humanas e pode agir por meio de qualquer situação ou pessoa. Se você está em uma encruzilhada e algo inesperado acontece, pare e reflita sobre como essa situação pode ser uma intervenção divina. Eventos improváveis podem ser Deus nos oferecendo uma segunda chance ou uma oportunidade para reavaliar nossas escolhas. Se algo inusitado acontece que lhe dá uma nova perspectiva sobre sua vida, carreira ou relacionamentos, talvez seja o momento de reconhecer que Ele está lhe mostrando uma nova direção. Se você vive um momento de crise e de repente se encontra com alguém que oferece o apoio que você não sabia que precisava, isso pode ser Deus fazendo uso de um encontro casual para lhe dar força e esperança. Esses momentos podem trazer conforto inesperado, como um lembrete de que Deus não nos abandona. Às vezes, Deus usa eventos improváveis para nos lembrar de seu controle sobre todas as coisas. Se algo que parecia improvável acontece de forma perfeita, como uma solução para um problema difícil ou uma oportunidade de trabalho inesperada, pode ser um sinal de que Deus está no controle e cuidando de cada detalhe. Outro exemplo pode ser quando você tem uma ideia ou um impulso repentino de fazer algo, como ligar para um amigo ou visitar um local específico, e ao seguir essa intuição, você se depara com algo que muda sua vida. Pode ser um sinal de que Deus estava guiando suas ações, mesmo quando você não tinha consciência disso. Os eventos improváveis também podem nos ajudar a enxergar além das nossas limitações. Quando algo parece improvável, como uma resposta positiva a uma oração ou uma oportunidade que parecia impossível, Deus pode estar nos desafiando a ter mais fé e a confiar mais plenamente em sua capacidade de fazer o impossível acontecer. Em alguns casos, Deus usa eventos improváveis para nos mostrar que a vida é imprevisível e que não devemos viver apenas no controle. Esses momentos nos lembram de que, mesmo quando as coisas não saem como planejamos, Deus ainda tem um propósito e está trabalhando em nosso favor. Deus pode até usar encontros casuais para confirmar algo que você já sentia em seu coração. Por exemplo, você pode estar em dúvida sobre uma decisão importante em uma conversa com um estranho, ouvir exatamente o que precisava para ter certeza de que a direção que estava tomando era a certa. As coincidências que você experimenta não são apenas acasos, podem ser Deus orquestrando eventos para um propósito maior. Quando algo improvável acontece,
como um acontecimento que parece alinhar-se com seus pensamentos ou orações, talvez seja hora de perceber que Deus estava preparando o caminho. Às vezes, os eventos improváveis podem trazer respostas rápidas para orações feitas há muito tempo. Por exemplo, você pode estar lutando com uma questão emocional ou espiritual, e de repente encontrar uma pessoa que compartilha exatamente a resposta que você estava buscando, mostrando que Deus ouviu suas orações. Os encontros casuais e eventos improváveis muitas vezes nos forçam a ver o quão pequenos somos diante da grandiosidade de Deus. Eles nos lembram de que, por mais que planejemos nossas vidas, há uma força maior trabalhando em nosso favor e que devemos estar abertos a essas intervenções divinas. Por fim, quando você começa a perceber que esses encontros e eventos improváveis têm um padrão ou um propósito, é possível que você esteja experimentando um dos maiores sinais de Deus. Ele está guiando você de forma sutil, mas poderosa, para onde precisa estar. Ao refletir sobre esses momentos, você pode encontrar uma nova compreensão de como Deus trabalha em sua vida, através de situações e encontros inesperados. Número 8. Chamados para oração ou meditação. Quando sentimos uma crescente necessidade de orar ou meditar, isso pode ser um sinal claro de que Deus está tentando se comunicar conosco. Esse chamado interno nos direciona para um lugar de intimidade com Ele, onde podemos ouvir sua voz e receber sua orientação. Às vezes, o desejo de orar não surge por uma razão específica, mas de forma espontânea. Esse impulso pode ser Deus nos convidando para um momento de comunhão com Ele, onde podemos buscar entendimento, paz e direção para nossa vida. A oração é uma das formas mais poderosas de comunicação com Deus. Quando sentimos uma necessidade constante de orar, podemos entender que Ele está nos chamando para dedicar tempo a Ele, seja para agradecer, pedir sabedoria ou simplesmente ouvir sua voz. Quando a meditação se torna uma necessidade, pode ser uma forma de Deus nos convidar a parar o ritmo agitado da vida e refletir sobre sua palavra. Esses momentos de silêncio e reflexão podem nos ajudar a encontrar clareza e orientação divina para as questões que estamos enfrentando. Em momentos de dificuldade, se começamos a sentir um impulso forte de orar, pode ser um sinal de que Deus está tentando nos conduzir para o seu conforto e apoio. A oração nesse momento nos fortalece, nos ajuda a entender melhor a situação e nos prepara para agir com mais confiança em sua direção. O desejo de meditar pode surgir quando estamos buscando respostas ou soluções para algo que está nos incomodando. Quando Deus nos chama para a meditação, Ele nos convida a refletir sobre sua palavra, suas promessas e sua vontade para nossas vidas, trazendo-nos paz e sabedoria. Esse chamado para oração ou meditação pode vir acompanhado de um sentimento de urgência ou necessidade de encontrar um espaço de silêncio para se conectar com Deus. Quando esse impulso se torna algo contínuo, é possível que Deus esteja nos guiando a um novo nível de relacionamento com Ele, onde buscamos sua presença de forma mais profunda. A oração pode ser o canal através do qual recebemos direção divina. Quando sentimos um desejo crescente de orar, especialmente em tempos de incerteza ou confusão, Deus está nos convidando a entrar em sua presença e deixar que Ele guie nossos passos, nos dê paz e nos mostre o caminho a seguir. Durante períodos de ansiedade ou estresse, um chamado para oração pode ser uma maneira de Deus nos convidar a descansar nele. A oração nos permite liberar nossas preocupações e confiar que Ele está no controle, trazendo-nos a paz que excede todo entendimento. Meditar na palavra de Deus também pode se tornar uma necessidade crescente. Quando começamos a sentir um desejo profundo de passar tempo lendo e refletindo sobre as Escrituras, isso pode ser um sinal de que Deus está nos chamando a aprofundar nossa compreensão de sua vontade e a fortalecer nossa fé. Quando você sente a necessidade de orar constantemente, seja por uma situação específica ou sem uma razão aparente, pode ser Deus preparando seu espírito para algo importante. Esse chamado pode ser uma forma de Ele nos fortalecer antes de uma grande decisão ou de um desafio que está por vir. O chamado para a oração também pode ocorrer quando estamos em um momento de dúvida ou questionamento. Se você sente uma pressão interna para orar, pode ser um sinal de que Deus quer trazer clareza para suas dúvidas e ajudar a restaurar sua confiança nele.
A meditação na palavra de Deus pode ser especialmente poderosa quando você está passando por um momento de desânimo ou perda. Quando Deus chama você para meditar, Ele está nos convidando a voltar à sua palavra para encontrar esperança, renovação e a certeza de que Ele é fiel. Quando a oração se torna uma necessidade constante, é importante lembrar que Deus não se cansa de ouvir nossas orações. Se você sente esse chamado para orar repetidamente, isso pode ser um sinal de que Ele está querendo que você busque sua presença de maneira mais fervorosa, pois Ele tem algo a revelar. Às vezes, o desejo de orar pode surgir em momentos em que sentimos que estamos sendo testados. Quando estamos em uma situação difícil, esse chamado para orar pode ser Deus nos convidando a entregar nossas preocupações a Ele e a confiar que Ele usará essa situação para nos moldar e nos ensinar. Quando você sente um impulso súbito de orar por alguém, pode ser Deus colocando essa pessoa em seu coração e guiando você a interceder por ela. A oração intercessora é uma maneira poderosa de participar no plano de Deus. E esse chamado pode ser um convite para que você se envolva mais ativamente em seu trabalho. A meditação também pode ser um sinal de que Deus está tentando nos mostrar algo importante. Quando sentimos um forte desejo de parar e refletir, pode ser Deus nos convidando a ouvir sua voz e a discernir sua vontade para nossa vida, em vez de seguir nossos próprios pensamentos ou sentimentos. Em momentos de grande alegria, o chamado para orar ou meditar pode ser uma forma de Deus nos convidar a agradecer e louvar. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas também uma oportunidade de exaltar a bondade e a fidelidade de Deus, reconhecendo suas bênçãos em nossa vida. Quando sentimos que a oração se torna uma necessidade urgente, isso pode ser Deus nos preparando para um tempo de maior profundidade espiritual. Ele pode estar nos convidando a entrar em um relacionamento mais íntimo com Ele, onde a oração e a meditação não são apenas práticas, mas um reflexo de nosso desejo genuíno de buscá-lo. Finalmente, o chamado para oração ou meditação pode ser um sinal de que Deus deseja nos transformar. Em nossa busca por Sua presença, Ele nos revela aspectos de nós mesmos que precisam ser mudados e nos dá a força e a clareza para viver de acordo com Sua vontade. Número 9. Leitura da Bíblia e sentimentos de relevância pessoal. Quando você lê a Bíblia e se depara com um versículo ou passagem que parece falar diretamente ao seu coração, isso pode ser um sinal claro de que Deus está se comunicando com você. A palavra de Deus tem o poder de nos alcançar de maneira pessoal, oferecendo sabedoria e direção para as situações que estamos enfrentando. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma fonte viva de ensino e orientação. Quando passagens específicas parecem ter relevância para o momento que você está vivendo, pode ser Deus guiando sua leitura para ajudá-lo a compreender sua vontade de maneira mais clara e prática. Muitas vezes, ao lermos um trecho das Escrituras, sentimos uma conexão profunda com as palavras, como se elas estivessem falando diretamente às nossas circunstâncias. Isso é um exemplo de como Deus usa sua palavra para nos guiar e nos oferecer o entendimento necessário para as situações da nossa vida cotidiana. Um dos sinais de que Deus está tentando falar conosco através da Bíblia é quando nos sentimos tocados por um versículo que nunca havíamos notado antes, ou que nunca tinha tido tanto impacto. Esse momento pode ser uma confirmação de que Deus está nos chamando a refletir sobre aquele ensinamento em particular. Quando você está em dúvida sobre uma decisão importante, ao ler a Bíblia, encontre um versículo que parece oferecer a resposta ou a clareza que você precisava. É um sinal de que Deus está utilizando sua palavra para guiá-lo. A Bíblia não é um livro de respostas mágicas, mas, sim, um recurso divino para nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Deus frequentemente usa as Escrituras para nos trazer paz durante momentos de ansiedade ou medo. Se você se encontrar lendo a Bíblia e sentir uma paz profunda ao refletir sobre um versículo, isso pode ser um sinal de que Deus está trabalhando em seu coração, removendo a ansiedade e substituindo-a por confiança em sua providência. Outro sinal claro de que Deus está falando com você através da Bíblia ocorre quando você sente que um versículo ou uma passagem tem uma aplicação direta à sua vida, mesmo que você tenha lido aquele mesmo trecho muitas vezes antes. Isso demonstra como a palavra de Deus é viva e eficaz,
capaz de falar de maneira nova a cada leitura. Quando passagens bíblicas falam sobre perdão, paciência ou outras virtudes cristãs e você se sente desafiado ou convictamente tocado, isso pode ser Deus mostrando onde você precisa crescer espiritualmente. A leitura da Bíblia, nesse caso, não só oferece consolo, mas também nos confronta com áreas da vida onde Ele deseja nos transformar. Ao ler um versículo que se aplica diretamente a uma situação difícil que você está passando, pode ser uma forma de Deus oferecer resposta. Ele usa a sua palavra para nos mostrar que não estamos sozinhos, nos dando as ferramentas para enfrentar desafios com sabedoria e força. Muitas vezes, ao ler passagens que descrevem a fidelidade de Deus, somos lembrados de que Ele nunca nos abandona. Se você está enfrentando um momento de solidão ou dificuldade, ao abrir a Bíblia, encontra palavras que falam sobre o cuidado de Deus. Isso pode ser um lembrete de que Ele está presente em sua vida, guiando e protegendo. Quando você começa a ver padrões em sua leitura bíblica, como certos versículos ou temas que surgem com frequência, isso pode ser um sinal de que Deus está tentando enfatizar algo importante para você. Esses padrões podem ser usados por Deus para destacar áreas da sua vida que precisam de atenção ou mudança. A Bíblia é muitas vezes um espelho que reflete nossas próprias lutas e vitórias. Se você se encontra refletindo sobre um versículo que descreve suas próprias experiências, pode ser Deus usando sua palavra para ajudá-lo a entender melhor sua jornada espiritual e como Ele está trabalhando em sua vida. Quando você tem uma necessidade urgente de discernir o que fazer em relação a uma situação e, ao ler as Escrituras, encontra um versículo que lhe dá a resposta. Isso é um sinal claro de que Deus está falando com você. Ele usa a sua palavra para nos dar direção quando estamos perdidos ou confusos. A leitura bíblica pode ser uma maneira de Deus nos consolar em tempos de dor. Se você se encontra chorando ou abatido, e ao abrir a Bíblia encontra palavras que falam diretamente sobre o consolo de Deus, isso pode ser um sinal claro de que Ele está lhe oferecendo sua paz e presença. Deus também pode falar conosco por meio de parábolas e histórias bíblicas. Às vezes, ao ler uma história que parecia distante, você percebe que ela se aplica diretamente ao seu próprio momento de vida, com lições que você pode aplicar imediatamente em suas próprias circunstâncias. Quando você encontra respostas para suas perguntas nas Escrituras, é um sinal de que Deus está falando diretamente ao seu coração. A Bíblia tem respostas que transcendem o tempo e a cultura, e muitas vezes é através de sua palavra que Ele traz entendimento para situações modernas. Às vezes, a relevância pessoal de um versículo não vem imediatamente após a leitura, mas pode se revelar em momentos posteriores. Você pode se lembrar de uma passagem que leu em um momento em que a necessidade de aplicar aquele ensinamento se torna mais clara, como se Deus estivesse preparando sua mente para algo futuro. A leitura da Bíblia também nos ajuda a encontrar propósito. E quando encontramos versículos que falam sobre o nosso chamado ou missão, pode ser Deus nos lembrando de nossa razão de ser e do papel que Ele deseja que desempenhemos em sua obra. Se você sente que a Bíblia está se tornando uma fonte de vida, energia e motivação para você, isso pode ser um sinal de que Deus está renovando sua paixão pela sua palavra. Essa renovação espiritual nos guia, nos fortalece e nos faz mais sensíveis à voz de Deus em todas as áreas de nossa vida. Por fim, ao ler passagens que parecem estar perfeitamente alinhadas com o momento que você está vivendo, você pode ver a mão de Deus trabalhando de maneira poderosa. Ele usa as Escrituras para nos ensinar, corrigir e nos aproximar dele. E cada versículo que ressoa profundamente em nosso coração pode ser uma manifestação de sua vontade para nossa vida. Número 10. Respostas rápidas ou claras às orações. Quando oramos e recebemos uma resposta rápida ou clara, isso pode ser um sinal de que Deus está diretamente interagindo conosco. Às vezes, Ele responde de forma imediata para nos mostrar que está atento às nossas necessidades e pronto para agir em nossa vida. Uma resposta rápida pode ser um sinal de que a oração foi ouvida e que Deus já está trabalhando para trazer a solução que pedimos. Esse tipo de resposta nos fortalece a fé, pois nos lembra da eficácia e do poder da oração. Quando oramos com um pedido específico e, logo após,
Vemos as circunstâncias mudarem de forma impressionante. É como se Deus estivesse dizendo: eu ouvi você e estou agindo. Esse tipo de resposta nos motiva a continuar a buscar a Ele, sabendo que Ele é fiel para responder. Às vezes, a resposta de Deus é clara e direta, deixando pouco espaço para dúvida. Pode vir por meio de uma palavra, de um evento ou até de um conselho que recebemos logo após a oração. Isso é um sinal claro de que Deus está nos guiando de maneira intencional. A resposta rápida pode ser tanto uma bênção quanto um teste para nossa confiança em Deus. Ele pode nos mostrar que está no controle, e que nossa fé e nossa persistência em oração podem resultar em um impacto imediato e visível. Quando oramos e vemos mudanças imediatas, isso também pode ser um lembrete de que Deus é soberano e tem o poder de agir rapidamente, mudando o curso das coisas a qualquer momento. Esse tipo de resposta nos ajuda a confiar mais plenamente em seu poder e em seus tempos. Em alguns momentos, uma resposta rápida à oração pode parecer quase milagrosa, como se Deus tivesse agido instantaneamente para resolver um problema. Isso pode ser um sinal de que Ele está tentando nos lembrar da sua proximidade e da rapidez com que Ele pode intervir em nossa vida. Quando recebemos respostas claras às orações, especialmente em momentos de confusão, podemos sentir que Deus nos deu uma resposta objetiva e sem ambiguidades. Isso é reconfortante e fortalece nossa confiança de que Ele realmente nos ouve e entende nossas necessidades. A oração não é apenas um momento de pedir, mas também de ouvir. Às vezes, Deus responde de forma clara e imediata, seja por meio de um versículo, uma sensação interna ou uma confirmação de alguém. Essas respostas rápidas são uma maneira de Deus se comunicar de forma eficaz e direta. Respostas rápidas às orações também podem acontecer quando estamos em um ponto de grande necessidade. A sensação de que Deus responde logo, quando estamos em apuros, nos faz sentir amparados e cuidados por um Pai que conhece as nossas aflições e está disposto a agir imediatamente. Quando oramos com sinceridade e vemos resultados rápidos, isso é uma confirmação de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Ele pode estar nos respondendo de forma rápida e clara para nos guiar mais perto do seu propósito para a nossa vida. As respostas rápidas podem também ser um sinal de que Deus deseja que tomemos uma ação imediata. Em alguns casos, Ele não só responde rapidamente, mas também nos dá a direção de como devemos agir, nos desafiando a confiar em Ele e a tomar decisões baseadas na sua orientação. Quando Deus responde às nossas orações de forma rápida, é como se Ele estivesse dizendo que nossa fé é bem-vinda e Ele está disposto a nos mostrar sua generosidade e misericórdia. Esse tipo de resposta nos encoraja a continuar olhando com confiança e esperança. Às vezes, a resposta rápida de Deus pode ser um lembrete de que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele pode agir rapidamente quando é necessário, para nos ensinar que Ele está no controle de todas as coisas e tem o poder de intervir sempre que for preciso. Em momentos de desespero, quando oramos e vemos uma resposta imediata, isso fortalece nossa fé e nos ajuda a perceber o quão próxima e presente Deus está em nossa vida. Essas respostas rápidas podem trazer um consolo profundo e uma renovação de confiança. A resposta rápida de Deus também pode ser uma forma de Ele nos ensinar a agir com mais rapidez em nossa fé. Quando Ele nos dá uma resposta clara, podemos ser chamados a agir imediatamente com base naquilo que Ele revelou, mostrando-nos como confiar em sua orientação de maneira mais decisiva. Quando oramos e vemos Deus agir de forma visível e imediata, isso pode ser um sinal de que Ele está validando nosso pedido, mostrando-nos que Ele tem o poder de mudar qualquer situação e que nada é impossível para Ele. Esse tipo de resposta nos fortalece espiritualmente e nos ensina a acreditar em seu poder. Às vezes, uma resposta rápida à oração pode vir através de uma pessoa que nos fala exatamente o que precisamos ouvir. Deus pode usar outras pessoas para nos trazer a clareza que precisamos, e a rapidez com que a resposta chega pode ser um sinal claro de que Ele está agindo em nosso favor. Quando oramos e vemos resultados rápidos, isso pode também ser um sinal de que estamos em sintonia com o plano de Deus para nossas vidas. Ele responde rapidamente quando nossas orações estão de acordo com sua vontade e propósito,
reforçando nossa confiança de que Ele está nos guiando e nos ajudando a viver conforme sua verdade. Finalmente, uma resposta rápida de Deus pode ser uma confirmação de que Ele não está distante de nós, mas está ativamente envolvido em nossa vida. Quando Ele responde de maneira clara e imediata, é um lembrete do quanto Ele se importa conosco e que nossas orações não são apenas ouvidas, mas respondidas de acordo com o seu amor e sabedoria. E aí, pessoal, o que acharam desses sinais? Será que Deus tem falado com você de alguma dessas formas? Lembre-se de que Ele está sempre próximo, pronto para nos guiar e nos mostrar sua vontade de maneiras únicas e poderosas. Se você reconheceu algum desses sinais em sua vida, não hesite em se aprofundar mais na sua conexão com Ele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.